dia, sol nascendo e a galera arrepiando, com um ronco envenenado do motor. Pega carona é. Oi, eu sou Ricardo Fagundes, produtor audiovisual e gestor cultural. Vou falar para você sobre o audiovisual, esta incrível ferramenta de comunicação muito utilizada, mas, por incrível que pareça, ainda desconhecida. Mas desconhecida por quê? Porque a maioria das pessoas desconhece o que está por trás de um audiovisual, seu mecanismo de funcionamento. Audiovisuais são, entre outros, os filmes que assistimos, os programas de televisão, os desenhos animados, o cinema. Até os games que nossos jovens gostam tanto são audiovisuais interativos. Mas por que este fascínio? Porque um filme parece que sequestra nossas mentes e nos faz abandonar o mundo. Vamos entender. Vamos analisar a ciência de um filme como os que retiramos para assistir uma locadora, que vemos nas salas de cinema, ou mesmo uma novela que assistimos na televisão, uma história de ficção. Experimente prestar atenção em uma criança assistindo um programa de televisão, um adolescente assistindo um vídeo, ou nós mesmos, em família, em um dia à noite, sentados na sala, luz apagada, em frente a um filme do Spielberg. Parece que estamos todos em transe, absorvidos, mergulhados, esquecidos de tudo e de todos ao nosso redor. Agora vamos fazer uma analogia. Um relógio mecânico, por exemplo. O que vemos são os ponteiros, mas se tirarmos a parte frontal, vemos um complexo arranjo de engrenagens. Assim como no relógio, por detrás da imagem de um filme, existe uma ciência, uma mecânica, um conjunto de engrenagens funcionando e gerando esta fixação em nossas mentes. Cada engrenagem é uma linguagem de comunicação, e um filme é um conjunto de linguagens, onde cada uma possui força e características próprias. Vou explicar. Começamos pelo figurino. Observe esta pessoa. Ela não está falando, nem gesticulando, e nem inserida em algum ambiente específico. Está, em um primeiro momento, vestida com um tipo de roupas, cabelo e acessórios. Agora pense, que imagem você faz dela? Que tipo de personalidade ela parece ter? Com que tipo de pessoas ela parece andar? Que tipo de ideias pode ter em sua mente? Então mudamos. Essa mesma pessoa agora está com cabelo, acessórios e roupas de outro tipo. Pense novamente. Que imagem você faz dela? Que tipo de pessoa ela parece ser? Que tipo de ideias pode ter em sua mente? Consciente ou inconscientemente, nós nos vestimos conforme queremos comunicar determinada impressão de nós mesmos para o mundo ao nosso redor. O figurino é uma ferramenta de comunicação. É uma linguagem humana. É, por sua vez, uma das linguagens de um filme, uma de suas engrenagens. Assim como o figurino são linguagens humanas utilizadas em um filme, a fotografia, que é o enquadramento, as cores, tudo que compõe a imagem, a música. Ouço tua voz, nossos olhos um luar, as juras de amor eterno, ninguém vai parar. A fala e suas gírias. Tem que ser bom. Vai ser muito bom. E fumar pra caralho. Os gestos, o ambiente onde se passa a cena. Que lugar legal. Pois é, eu nunca tinha imaginado a gente aqui. A própria maneira de montarmos o filme, quadro a quadro, como em uma história em quadrinhos, interfere na narrativa. Cada um desses elementos são ferramentas de comunicação que possuem força e características próprias. São nossas engrenagens. Engrenagens essas que cercam a linha principal do filme. A história, o roteiro. A história é o principal elemento de fascínio em um filme. A engrenagem principal. Mas o filme ainda não está pronto. Quando todos esses elementos estão postos, entra em cena a figura do diretor. Façamos novamente uma analogia. Em uma orquestra sinfônica, vários tipos de instrumentos emitem seus sons de forma orquestrada. Porém, cada um possui força e características próprias. Temos os instrumentos de cordas, como o violino. Os instrumentos de sopro, como o trompete. Os instrumentos de percussão e outros. Mas uma vez orquestrados, regidos pelo maestro,
que comparamos aqui ao diretor do filme. Todos esses instrumentos ganham força, formam uma única música, uma única mensagem. Pois em um filme, o figurino, a fotografia, a música, os diálogos e as demais linguagens são nossos instrumentos de diferentes tipos, e o roteiro é a partitura, e todos, orquestrados pelo diretor, transformam-se em uma única linguagem, em uma única comunicação. A próxima vez que assistirem a um filme, uma novela ou um seriado, assim como estão vendo e ouvindo esta orquestra, saibam que por trás existe uma mecânica, uma composição de linguagens orquestradas e transformadas em uma única e poderosa ferramenta de comunicação. Ao assistirmos a um filme, estas linguagens organizadas somam suas forças, nos encantando, absorvendo nossa atenção e comunicando a mensagem de forma diferenciada. Mas não para por aí. Associado ao poder dessa ferramenta de comunicação, conforme o ambiente em que estamos assistindo ao filme, temos um fator chamado situação cinema. É nesse momento que o audiovisual se diferencia definitivamente de todas as formas de comunicação. A situação cinema é um estado psicológico que ocorre quando estamos assistindo a um filme em um ambiente semelhante ao de uma sala de cinema, escuro, confortável e silencioso. No momento em que sentamos na frente de uma tela, apagam-se as luzes, todos se calam, a única luz que resta é a do filme que começa. Nosso corpo e mente acomodados começam gradativamente a esquecer do mundo e das pessoas ao redor. Nosso cérebro começa paulatinamente a associar essa situação ao fechar dos olhos e o adormecer. O filme é o sonho e as portas do nosso inconsciente começam a se abrir. Segundo o cineasta Luiz Buñuel, o cinema é o melhor instrumento para exprimir o mundo dos sonhos, dos sentimentos, do instinto. O cinema é, pelo seu funcionamento intrínseco, aquele que de todos os meios de expressão humana mais se assemelha à mente humana, mais se aproxima da mente em estado de sonho. Esse Freud sustentava que o desejo está localizado na brecha entre o real e o imaginário. Então o cinema ocupa esta brecha. Todo esse processo psicológico descrito gera uma identificação com aquilo que vemos em um filme. Passamos a desejar estar nos lugares, usarmos as roupas, vivermos as situações que acabamos de assistir. A imagem e seu significado permanecem em nossa mente, podendo inclusive mudar nossa maneira de pensar. Mas a situação cinema não será atingida em qualquer ambiente. Dependerá das condições da sala de exibição da escola. Em algumas, teremos a natural força do audiovisual. E em outras, teremos esta força enriquecida pelo estado psicológico da situação cinema. Quando esses dois fatores se combinam, temos em mãos uma poderosa ferramenta de comunicação e educação. Mas falando em psicologia, temos outro fator a favor do audiovisual: a aceitação. As imagens estão presentes intensamente na vida de nossos jovens, em veículos como celulares, notebooks e tablets, e através de sites como YouTube, Facebook, vídeos e fotografias são compartilhados por milhões e fazem parte da comunicação de nossos estudantes. Cinema na escola é ensino através do audiovisual, mas é audiovisual inspirado no cinema. Utiliza-se da dramatização de conflitos sociais para gerar um instrumento de estudo. A dramatização é a melhor ferramenta para recriar e explicitar situações sociais que afetam uma sociedade e muitas vezes não são percebidas, não são vistas pelo público-alvo do estudo, os estudantes de nossas escolas. Através de um filme de ficção, tornamos quase real, em frente aos olhos do estudante, conflitos sociais os quais queremos trabalhar, corrigir, ou mesmo condutas positivas, as quais queremos enaltecer. O ensino através do audiovisual não substitui outras ferramentas, como a leitura, escrita, dinâmicas de grupo, palestras, etc., mas complementa através de uma ferramenta diferenciada e muito apropriada para o estudo de conflitos sociais.
E mais importante do que tudo isso é o professor, que assim como o maestro da orquestra e o diretor do filme é o maestro do ensino, deve ser valorizado e qualificado para o uso dessas ferramentas. E a instituição escolar precisa ser estruturada para permitir que esses profissionais e seus alunos desenvolvam as atividades educacionais adequadamente. Espero que este vídeo tenha sido esclarecedor. Muito obrigado.